Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio do TurboCast na área. Hoje com a doutora Verona Magna, advogada, faz parte do corpo diretor da OAB, mãe de 3 filhos e 33 anos de casada. Junto com ela estamos aqui eu, Lucas Cardoso, e o Gustavo Carvalho, que vamos conduzir essa entrevista. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Lucas. Tudo bem, Gustavo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Já agradeço pelo convite, porque partilhar experiências é sempre bom. Concordo mesmo. Fala para nós um pouquinho, já foi apresentada como advogada, mas fala um pouquinho em qual áreas você atua, qual que é o segmento, onde fica o seu escritório. Bem, eu sou advogada e sempre tive uma carreira autônoma de empreendedorismo. Meu escritório fica em Guarulhos, no centro de Guarulhos, né? E nossa atuação é na área empresarial, né? Nos vários segmentos que são necessários para a área empresarial. Então, a área empresarial é um guarda-chuva que aí a gente vai buscando, né? Delimitar e estar presente em todos os sentidos da empresa, que a empresa necessita. Certo. Tem mais alguns colaboradores que trabalham com a senhora? Sim, com certeza. Eu sempre falo, Lucas e Gustavo, que quando se quer crescer, precisa ter colaboradores em volta e muitas parcerias e sócios também. Então, meu escritório conta hoje com 4 advogados, né? Doutora Camila, doutora Muriel e doutor Otávio, né? Que é meu filho. Então, eu estou bem servida. Embora eu seja a mais velha em idade, em experiência, todos eles são jovens. O que me facilita muito, porque o jovem tem muita pujança, tem muita vontade de aprender. Então, a gente tem esse viés e consegue atender muitas coisas ali dentro do escritório. Bacana. E a senhora cresceu, né, no bairro de Guarulhos mesmo? Nasceu ali, se criou ali? Olha, as origens a gente não nega. Então eu gosto de dizer com muito orgulho que eu sou filha de baiano com uma mãe cearense. Nascida na capital de São Paulo, Vila Mariana, e vim para Guarulhos mesmo aos 5 anos de idade aproximadamente. Então eu nasci em São Paulo, mas fui criada em Guarulhos. Então, assim, que é a minha cidade mesmo, Natal, praticamente. Guarulhos de São Paulo tá ali do ladinho, né? Quase coladinho, né? É bem coladinho. Bacana. E como que você era quando era criança, né? Era uma menina levada, mais quietinha? Conta um pouquinho pra nós. Olha, eu sou a caçula de 3 irmãs, né? Das 3 irmãs. E nós éramos em 8 filhos. E eu sempre tive essa inquietude. Alguns diriam até que eu tinha uma rebeldia. Mas assim, acho que está em mim esse questionamento, assim, ter essa curiosidade sempre. Porque a curiosidade é que nos leva a buscar mais. Então assim, eu não era muito tranquila não. Falar o português, claro. Mas sempre muito aplicada, né? Até pela criação que foi, né? Na família, de ter sólidos princípios dentro de casa. E assim, a gente é levado, né, Lucas? Mas a gente foi criado dentro de princípios muito fortes em casa, né? De disciplina mesmo, de ter regras, e é bem bacana isso. Não estou reclamando, não. Não, sim. E o bacana são 8 irmãos, né? 8 irmãos. 8 irmãos. O bacana é que a casa sempre estava cheia, né? Sempre a mãe ficava: tira a mão daí, menino, não faz isso, não corre. Para de brigar, para de bater na sua irmã. Mas é isso que move uma família. Sim. Todas as famílias acham que tem essa característica, mas isso que cria laços também. Com certeza. Muito fortes esses laços, né? De ter muita gente sempre dentro de casa. E aí nos facilita muito a questão de partilhar, né?
a partilha começa muito dentro de casa. Você ser parceiro um do outro desde cedo, né? Essa experiência tem que vir de casa. Com certeza. Entende? É o que eu penso, né? Não se aprende em escola. A educação vem do berço, vem de princípios que você vai adquirindo dentro de casa. E a criança Verônica, queria ser o que quando crescesse? O que ela imaginava na sua cabecinha que ela poderia trabalhar? Tinha alguma vontade adormecida? Olha, eu nasci um pouco com esse espírito de empreendedorismo por conta da minha mãe. Mas, de verdade, pela infância muito pobre que eu tive, com muita dificuldade, às vezes a gente não se enxerga, a gente não se capacita, a gente realmente tem, como diriam os coaches, umas crenças limitantes. E essa menina queria muito ser advogada. Desde criança já? Desde sempre. Mas, como a faculdade era muito cara, né, naquele momento, então eu fiz outra opção, que seria mais viável para mim, né? Então eu sou formada também em administração, né, de empresa, né, sou bacharel, mas a questão de advogar, de empreender, ela sempre esteve dentro de mim. E talvez mais para frente a gente fale aqui o que dá essa retomada na minha vida, o que me impulsiona a buscar o meu sonho. Certo. E aí, com quantos anos você começa a entrar no mercado de trabalho? Já começa a empreender de alguma forma? Ou vai com o serviço CLT? Como que funciona essa parte, essa transição, né? De criança já para adolescente que já teria que começar a procurar, né, o seu caminho. Principalmente, acredito eu, por causa da época também, né? E uma casa com 8 irmãos. E uma casa com 8 irmãos também. Então a mãe ia falar, tá na hora de você trabalhar já. Se virar cedo. Mas sabe, meus irmãos, né, por ser a mais nova das mulheres, né, eu sempre fui muito protegida, mas protegida no sentido de não buscar me inserir no mercado de trabalho através da CLT. Por quê? Porque já minha mãe era empreendedora, então minha mãe tinha oficina de costura na Ribeiro de Lima, né? Hoje o Coração, né? Ali é uma travessa da 25, José Paulino, desculpe. E aí eu comecei a lidar, meus irmãos, já trabalhávamos ali. E era muito cedo para a gente trabalhar, mas nós tínhamos que estar ao lado da nossa mãe, né? Sim. Porque nós precisávamos ajudar, precisávamos aprender, e todos nós aprendemos a costurar. E vivíamos já esse empreendedorismo através da minha mãe. Mas, com foco na sua resposta, eu venho entrar no mercado de trabalho, até por conta desse protecionismo e ter irmãos mais velhos, aos 18 anos exatamente, no mercado de trabalho. E aí, qual que era a função? Olha, eu tinha uma função de auxiliar administrativo. E foi uma das riquezas que eu tive experiência, que acho que a maioria vai conhecer, me permita falar. Sim. Eu trabalhei na direção clínica das Casas André Luiz. E aí a gente aprende muito, muito, muito ali. A Casa André Luiz é um hospital? Então, é uma casa que é de internação de adolescentes e bebês com deficiência, crianças, né, abandonadas, enfim, mas necessariamente precisava ter uma necessidade especial, sim, seja ela mental ou física. Então, eu ganho um aprendizado como primeiro emprego muito rico, muito, muito rico por ver essa realidade. Sim. Contrastante, né? Porque você vira para sua família e pensa assim, nossa, como somos abençoados, porque somos sãos, né? Temos saúde. E porque lidar
todo dia com a documentação, que era isso que me cabia, desses internos, me dá um aprendizado muito grande mesmo, de vida. E eu carrego isso de forma muito carinhosa, com muito orgulho de ter vivido isso, porque vivi com vários profissionais. Quando a gente fala área clínica, são vários médicos, sim, de várias especialidades, são vários profissionais, né, que lá estavam sempre empenhados, com um trabalho absolutamente muito rico, eu vou afirmar isso até para todo sempre, na verdade. Eu aprendi muito, até lidar, para vocês terem ideia, nós tínhamos prontuários com fotografia. Até para lidar com a fotografia me foi muito difícil, foi um processo, né, de integração, um processo de aceitação, um processo de crescimento. Então, eu falo isso com muito orgulho. Bacana. E aí você fica na casa André Luiz por quanto tempo? Eu fiquei por quase 5 anos. É o mesmo período que fica o bacharelado, né? Exatamente. Isso mesmo, Gustavo. Eu entro nas casas André Luiz, começo a fazer minha faculdade e lá vou me desenvolvendo. Então foi o período exatamente da faculdade. E aí você sai da casa André Luiz, já começa a empreender ou começa um outro ramo de serviço ou começa a entrar na área de administração de empresas? Eu entrei na área de administração, né? Porque para mim estar ali na Ministro Rocha Azevedo, que é uma travessa da Avenida Paulista, aquilo representa muito São Paulo. Sim. E é muito grandioso estar lá. O cartão postal, né, de São Paulo é a Avenida Paulista. 18 anos, indo pro trabalho já. Sim, é muito rico tudo aquilo. Uhum. Então eu vou ser funcionária, evidentemente, do extinto Círculo do Livro. Olha, nós tínhamos uma empresa que se chamava Círculo do Livro. E em que pese distribuir cultura, era muito rico tudo aquilo. A sede da empresa, então você acaba tendo muitos relacionamentos, muito crescimento. E é um outro mundo, porque Guarulhos ainda é uma cidade muito provinciana, eu diria, né? Alguns até falam que é tupiniquim ainda. Mas tudo bem, isso é de forma carinhosa também, porque São Paulo é muito gigante. Sim. E tudo aquilo vislumbra. Sim. Vislumbra muito a gente. Então eu fui ser funcionária ainda na área administrativa. E aí você fica no Círculo do Livro por quanto tempo? Ai, vamos lá. Eu creio que foi por uns 3 anos. E depois eu volto para Guarulhos também, numa grande empresa de tintas de Guarulhos, na área comercial. Na área comercial. Uhum. E aí, qual momento da sua vida, ou com quantos anos, você começa a fazer a faculdade de Direito, né? E aí depois começa a exercer dentro de um escritório como estagiária, ou já parte para vou seguir minha vida e já vou entrar para poder montar meu escritório e vou atrás dos meus clientes? Olha, tudo na vida tem um propósito. Concordo. Absolutamente, eu sou convencida disso. Porque os obstáculos servem para que a gente cresça, tome decisões, né? E faça escolhas para a nossa vida, né? Digo isso porque eu estava empregada, já começo a lecionar, propriamente dito, né? Nessa grande empresa de tintas, começo a lecionar, porque a minha formação não é de professora, minha formação é técnica, de uma bacharel. E aí me abre essa oportunidade, abraço, porque eu sempre falo, Papai do Céu bateu na minha porta, alguém me faz um convite, eu tenho que pensar, falar, olha, é uma oportunidade isso. E aí, dentro desse ambiente já, o que me motiva a voltar a estudar? Vou ter que falar do marido agora. Estou com um casado, 33 anos. Vou ter que falar do marido, porque na realidade, quando
houve o acidente do meu marido, Ivo Avelino, gosto de dizer o nome. Nós nos vimos assim, totalmente desamparados. E aí você já tinha quanto tempo de casado? Bem, deixa eu fazer uma conta aí, hein? Eu creio que eu já estava com 10 anos de casado, mais ou menos. Casadas. Meus filhos eram pequenos, todos pequenos. E quando vem esse acidente, eu vejo assim, olha, o Estado como instituição, da Previdência, enfim. É isso que você tem enquanto aposentado. E eu me vi na obrigação de crescer mais ainda. Porque, para quem me conhece, meu marido foi acidentado, se tornou deficiente físico. E eu, enquanto mulher, que já também trabalhava, eu me vejo numa situação dessa. Preciso melhorar. De que forma que eu vou melhorar isso? E eu lembro, Lucas, Gustavo, que foi no último dia de um vestibular muito concorrido, eu fiz a minha inscrição, depois liguei para o meu marido, falei, vou estudar. Escolhi melhorar a vida através do estudo, porque naquele momento que nós estávamos totalmente desamparados. E aí essa época que você decide estudar, só para poder contextualizar, tinha mais ou menos quantos anos? Eu já tinha 31 para 32 anos. 32 anos. Não, eu gosto de enfatizar isso porque as pessoas acham que é muito tarde para estudar, né? Se você saiu da escola, você não estudou, você não fez uma faculdade, as pessoas pensam, já fiquei tarde. Já passou quando tá com 26, 27, 28, 29, 30 anos. Não, já não me cabe mais. Então eu quis contextualizar isso para poder informar, né, para quem nos ouve, que nunca é tarde, né, para poder ir estudar e fazer aquilo que você gosta. Com certeza, Lucas, é importante que a gente diga isso, porque assim, eu volto a estudar já com 3 filhos, com toda uma situação que não era fácil, né, porque foi um divisor de águas na nossa vida. E me orgulho muito daquilo que eu me esforcei para ser, porque eu sempre falo, né, e me permitam falar, porque era a minha vida. Eu virei para o Papai do Céu e falei assim, olha, preciso melhorar, preciso dar condições melhores para os nossos filhos, né, propriamente dito. Então, vem junto. Eu não tinha recurso financeiro nenhum, absolutamente, nenhum. Racionalmente isso não era possível, entende? Então as pessoas, elas têm que fazer uma escolha, seja em que tempo for da sua vida, porque quando eu volto a estudar, especialmente na faculdade de Direito, tem várias faixas etárias, não é? Então eu tinha um amigo, um colega de faculdade, que ele já estava com 64 anos de idade. E aí eu com 30 e pouco, quer dizer, quase metade da idade é muito nova, né? Perante ele. Sim. Perante quem estava ingressando aos 18 anos já é diferente, né? Mas assim, e vi também colegas da faculdade com mais idade que eu naquele momento, que a gente fez parceria também, que se formaram também, que fizeram sucesso também ao se formar. Então, para quem nos ouve, a decisão é individual. E a escolha daquilo que a gente quer para a nossa vida não é de responsabilidade do outro, é nossa, única e exclusivamente nossa. Porque tudo é possível, desde que a gente se determine. Não é verdade? Concordo. Então, quer me perguntar? Eu falo, hein, gente? Eu sou assim de falar. Ótimo. E aí você, com toda a dificuldade, você falou questões financeiras e tudo mais. Você termina essa faculdade, acredito eu que são 6 anos, né? 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos de estudos. E aí, depois disso, você ingressa em algum escritório ou já vai mesmo para poder fazer a sua clientela?
Olha... E acredito eu que quando você começa, né, você não começa na área empresarial também. Em qual área? Não. Bom, é assim, essa minha loucura que foi nessa decisão de estudar, veja bem, eu nunca estive fora de cuidar dos meus filhos, eu gosto de falar isso. Isso me proporcionou estar presente com meus filhos. E como eu era casada já, com toda uma situação muito de fragilidade mesmo naquele momento, de verdade, eu estagiava na Justiça do Trabalho, eu estagiava na Justiça Comum, que é a Defensoria Pública hoje também, né? De forma gratuita. E eu também tive que já me lançar, não como estagiária, mas como parceiro, mesmo na condição de estudante. Porque é uma coisa que eu falo para toda jovem advocacia, né? E todo advogado, ele tem uma capacidade no meio dele de captar cliente por natureza, seja familiar, seja pelo vizinho. Todos nós temos a capacidade já de captar alguns clientes. E eu, Verônica, escolho o quê? Parceria. Por quê? Eu precisava de advogados que pudessem assinar, já que eu era estudante, mas eu fiz parceria. Eu não fui ser estagiária nos escritórios. Estágio só foi na Justiça do Trabalho e na Defensoria Pública de forma gratuita. Então você já se lança, vamos dizer assim, né, entre aspas, teoricamente, já como advogada, fazendo parcerias com advogados que já têm a carteirinha da OAB. Você faz toda a parte de estuda o caso e aí repassa para eles participarem da sessão, é isso, da audiência? Na realidade, eu era uma parceira que dividia os clientes, dividia os honorários, porque o cliente era meu, mas com a supervisão de um profissional, tudo certinho, eu desenvolvia meus trabalhos, né? E o advogado assinava, e algumas audiências era possível, né, fazer enquanto estagiária, né? Mesmo na condição, né? A defensoria acontecia muito isso, né? Mas aí já era um outro viés, era gratuito. E nessa pegada eu realmente acompanhava todo o processo com o meu cliente, porque era o meu cliente. Sim. Entende? Então, em audiência eu estava presente na construção de todos os trabalhos absolutamente, porque eu precisava gerar recurso para que eu pudesse, né, manter a faculdade. E eu não queria me submeter a ser empregada do outro, por quê? Porque eu tinha que cuidar dos meus filhos. Então, essa autonomia, essa flexibilidade que eu tive de cuidar da minha família, dos meus filhos, acompanhar, porque acompanhei realmente, tive esse privilégio, e estar trabalhando com outro, que são horários totalmente flexíveis aqui, para mim foi unir o útil ao agradável. É como se você estivesse montando a experiência e carteira ao mesmo tempo que estudava. Sim, porque eu não podia perder tempo. Sim. Não tinha como perder tempo. Eu não tinha como perder tempo. Então, até porque, com todo respeito, os estágios, ainda que sejam remunerados, eles são, assim, poucos. E para estágio, eu fazia de forma gratuita, para mim não tinha problema. Mas aqui eu precisava ganhar, junto com os parceiros, que agradeço muito, né? Não vou citar aqui o nome, mas agradeço muito, porque abriram as portas para mim. Então eu atendia os clientes lá com eles, com toda a responsabilidade que eu precisava ter, né? Então, é aquilo. Você precisa construir uma carreira, seja por você próprio mesmo, né? E até porque eu precisava gerar recursos para minha família também, né? E diga-se de passagem, viu, meu marido? Você é um excelente
homem empreendedor assim também, né? E tudo isso foi construído também com toda a capacidade dele. Tudo que eu construí na minha vida, eu atribuo à parceria que eu tive com o meu marido. Eu particularmente posso dar uma opinião, né? Posso ser muito tendencioso, porque eu gosto bastante do Ivo, né? É uma pessoa que me ajudou bastante no crescimento da minha empresa também e tem ajudado cada vez mais. Hoje mesmo ele estava aqui conosco, né? Veio aqui fazer uma visita técnica por um serviço, né? E é muito bacana. Olha, veja como são as coisas. Falei do meu marido, ele me respeita muito, porque ele sabe que eu sempre fui uma mulher que respeitei o serviço dele, o trabalho dele, que sempre foi muito de final de semana, né? Sempre foi muito sacrificado nisso. E pós acidente, ele sempre falou, né? O que está aqui na minha cabeça está, e daqui eu só melhoro. Por isso que ele pode dar, né, eventualmente aí uma assessoria, mas eu não costumo falar com ele durante o dia, por isso eu nem sabia que ele tinha estado aqui, só para registrar. Então, é assim a nossa vida, bastante corrida. Bastante. E aí, você começou com parcerias e tudo mais, e aí nesse período você atuava em qual área da advocacia? Então, eu... Era mais trabalhista, mais civil, criminal? Olha, vamos lá, vamos falar o que foi real. Eu atuei muito nessas parcerias, na trabalhista, né? E muito em área de família, né? E o segmento do escritório sempre foi tributária. Então eu tive muita abertura com relação ao tributário. Que entre os advogados, por exemplo, são poucos o que atuam, mas assim, é uma área muito rica de aprendizado, né? Exige muito da gente. É uma área menos concorrida na área da advocacia, né? O tributário. Sim, mas assim, é uma área extremamente necessária. Sim. E assim, eu prestei minha prova, se me permitam dizer, Sim. A prova da OAB foi no tributário. E assim, você precisa estar muito atento a muitas coisas, né? Mas assim, eu fui feliz, eu só fiz um exame, né, da ordem, né? Papai do Céu também Ajudou. Passou direto. me ajudou nesse sentido. Também assim, eu acho que a gente tem que colocar dentro da gente que a gente é capaz. Sim. E também lançar para o universo aquilo que a gente deseja. Então, por que eu digo isso, Gustavo? Porque toda a minha faculdade eu sentava lá e falava assim, olha, eu chamo sempre de Papai do Céu. Sim. Podem chamar de energia, podem chamar de natureza, eu chamo de Papai do Céu. Eu falava assim para ele, olha, eu tô aqui, você tá vendo minha luta, Papai do Céu. Só preciso de um exame, eu só preciso de um exame, eu só preciso de um exame. E eu creio que o Papai do Céu ficou tão atordoado com meus pedidos que ele acabou me atendendo. Olha que magnífico. Mas acho que o bacana, né, são duas situações, né? É você acreditar, você pedir, mas a contrapartida é você estudar, né? E eu acredito que é o que aconteceu também, né? Sim. Bastante, porque eu acredito né, que o exame da ordem não deve ser um exame fácil e deve ser um exame muito de exaustão e cansativo, né, no decorrer do dia. Porque se você pega em qualquer câmara municipal, vamos deixar no âmbito municipal, você pega qualquer lei, dá 3, 4, 5, 6 páginas falando um monte de coisa, né, para poder sair aquela lei. Então, acredito eu que a prova deve ser bem extensa e com bastante critérios técnicos, né? A primeira fase, ela exige todo o conhecimento de todas as áreas, todas que a gente possa imaginar, né? Então, a gente tem que saber civil, trabalhista, tem que saber família, tem que saber constitucional, que é uma matéria que eu amo também, né? Muito vinculada a qualquer área, quem trabalha
em todas as áreas, aplicando o Constitucional, é muito rico esse trabalho. E em todas as áreas você tem que estar ali na primeira fase, né? Que são 100 questões, né? E aí, na segunda fase, que eu falei que eu prestei tributário. E aí são 2 dias de provas diferentes ou tudo no mesmo dia? Não é tudo no mesmo dia, porque primeiro a gente precisa da primeira aprovação nessa prova, né? As etapas, né? Que é gabaritada, né? São 100 questões que você precisava, à época, acertar mais de 50% pelo menos, né? Hoje já baixou para 40%, salvo engano, baixou para 40%. Você tem que acertar no mínimo 40%. 50%. Na época que eu fiz, 50%. 50%. Hoje já é 40%. 40%. Então, Isso. você faz o exame, se você acertar 40%, você já passa da primeira etapa. Primeira etapa. Etapa vencida, vamos para a segunda fase, né? Que dá 2 meses praticamente de intervalo, né? De um pro outro. Não chega a 2 meses, né? Depende aí o agendamento dos cursos, né? Mas tem um intervalo para que a gente possa se preparar para a segunda fase, porque é totalmente escrita. Escrita com 4 questões, totalmente dissertativas. Então você precisa fazer a peça e você precisa responder as 4 perguntas. E eu lembro, falando na exaustão, Lucas, eu lembro que eu saí da segunda fase, né? E eu tenho uma irmã que mora muito perto da faculdade onde eu prestei, e eu deixei o carro lá, fui a pé, e eu saí dessa segunda fase muito exausta, porque a gente vai comentando um com o outro, e eu já, pelos comentários, já saí em prantos. Eu fui literalmente chorando da faculdade até a casa da minha irmã a pé, né? Repito, é perto, mas eu tô falando esse perto de uns 500 metros pelo menos, né? E eu saí chorando e até briguei com o Papai do Céu naquela ocasião, que falei, nossa, Pai do Céu, eu te pedi tanto, porque meus amigos responderam dessa maneira, eu respondi dessa, mas poxa vida, como é que eu vou explicar? Eu preciso acontecer, né? Eu preciso virar. Mas assim, por que eu estou comentando isso? Eu pus algumas coisas a mais. E a correção dessas provas nem sempre vai ser por um tributarista. Entende? Então... Às vezes é só por um jurista. É um advogado, é um Sim. jurista, mas assim, não necessariamente na área. Naquele viés, E eu coloquei a mais, né? Mas você vê, Deus foi generoso de novo, gente. Eu faço apelos e vários apelos para Ele mesmo, né? Que é o que a gente pode se apegar, né? E faço a minha parte. Sim. De estudar, porque assim, eu tinha aulas aos sábados, então eu levava meus filhos também para aula. Era uma loucura a minha vida. Minha vida sempre foi muito agitada. E o que acabava acontecendo, que no último semestre eu deixei de levá-los para a faculdade, meus filhos, e falei, bom, agora eu vou ter aula. Eu lembro exatamente, eu tinha aula até 12h50. Às 13h10 eu tinha que estar num cursinho preparatório. Então foi muito corrido, foi muito assim, desgastante tudo. Porque a gente tem que se dedicar, não adianta nada também pedir para que o Papai do Céu ajude e você não faz sua parte. Você tem que fazer sua parte. E aí, de novo, mais uma aprovação. Aí, só agradecer. Eu precisava virar, já estava trabalhando. Sim. Né? Carteira montada, né? E nesse período, vale lembrar que eu já estava com advogado no escritório, advogado mesmo, né? Porque eu não tinha carteira ainda, sim, mas já honrando todas as despesas do escritório. O escritório já era seu? Também. Já encabeçando também, né? Nesse momento eu tinha parceria, porque eu precisava do outro advogado, então eu tinha parceria. Mas pagando aluguel, pagando todas as despesas que a gente precisava ter, né? Porque a gente paga muito para trabalhar. Para quem não sabe, a gente não pode nem estar em débito com relação à nossa anuidade, porque
nós precisamos estar em dia para ter a nossa Exercer a atuação. profissão. Não, eu ia perguntar até sobre isso, né? Porque a entrega das carteirinhas, ela é um evento que acontece na sede da OAB da sua regional, acredito eu, né? Da sua subseção. E aí você você falou que já é anual, né? Daí você tem uma mensalidade anual que o advogado tem que pagar para a OAB para poder estar exercendo essa função. Sim, sim. Como voluntária da OAB, eu tenho a grata satisfação de estar em várias entregas de carteiras, né? Que a gente gosta de falar de carteira, né? Então, assim, é um momento extremamente importante, né? Você participar e incentivar novos advogados, né? Me permita falar da nossa subseção um pouquinho, porque, assim, eu tenho esse trabalho voluntário já quase 20 anos, há quase 20 anos. Sim, é bom deixar bem explícito, né, que foi apresentado que a doutora Verônia Magna, ela faz parte do corpo diretor da OAB de Guarulhos, mas esse serviço ele é voluntário, né? E todo o corpo diretor ali é voluntário. Né? Todos que se dedicam. Passa por uma eleição, e essa eleição é concluída com a chapa vencedora, e ali o serviço é voluntário sem ganhar nenhum centavo. E é como a senhora mesma fala, que isso não exclui o tanto de serviço que tem, né? Não. O fato de não ter uma remuneração não exclui a falta de serviço, porque deve ser bastante. Olha, assim, nós primeiro precisamos querer estar dentro desse processo eleitoral, porque a gente participa como qualquer um político faz campanha, que tem que pôr dinheiro, que tem que fazer campanha, e é verdade, isso é fato, que tem que buscar apoio, mas é tão gratificante esse trabalho para mim, que eu também começo já estudante, entende? Eu começo já estudante, porque esse trabalho voluntário nós podemos agregar, por exemplo, colaborador no sentido de ter um psicólogo, de ter um estudante. Veja, estudante não tem a carteira ainda. E eu me aventurei nisso, por quê? Por que eu me aventurei? Porque era uma coisa tão fascinante para mim, porque aí veio um pouco da questão do meu pai, da minha mãe, né? Daquela coisa raiz, né? De ver pais tão dedicados a ajudar o outro, né? Então, eu comecei cedo, então são 18 anos já que eu tô lá no OAB, e hoje como gestora mesmo, diretora, né? Porque, na verdade, nós temos aproximadamente 600 advogados atuando em quase 40 comissões. Então, é muita gente trabalhando totalmente voluntariado, e nós gastamos efetivamente, mas não estamos reclamando. É um momento muito rico para a advocacia, porque todos os dias a gente aprende ali, todos os dias, né? Seja atuando para o cidadão, seja atuando para a própria advocacia. Então, é muito importante tudo isso. E tem que querer, tem que achar que aquilo é para você. E o que eu ganho com isso? Eu ganho aprendizado, eu ganho amigos, eu ganho tanta coisa, né? E a gente, efetivamente, a OAB é a segunda instituição mais respeitada no país. Só perdemos para Forças Armadas, né? Então, a OAB, estar nela dá muita credibilidade para a gente também, né? E estar atuando em diversos segmentos ali, em prol do cidadão. Por isso que a gente tem comissões extremamente voltadas para o cidadão. Não é para a advocacia, é para o cidadão. Então, a gente atua em várias frentes de trabalho. Eu posso citar a OAB Vai Escola, que é sempre foi a minha menina dos olhos, que a gente vai aí pelas escolas fazendo palestra, né? Eu posso citar aqui a questão da mulher, da violência da mulher, que a gente está presente no Conselho Municipal também, né, atuando. Posso citar
o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente também atua, né? Então são vários colegas que atuam. E a diretoria é dessa forma, é um pleito, são 5 diretores, né? E que participam de um pleito. Uma vez eleito, a gente começa a atuar, né? Como diretores, eu diria. É louco tudo isso, mas é muito gratificante. Eu imagino. E assim, é uma profissão tão rica, né? A advocacia. E posso dizer que não acaba o seu estudo, né? Você sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar se atentando, porque os nossos políticos, né? Eles fazem as leis aos seus bem-prazeres, né? Sim. Então, algo que era proibido 5 anos atrás, hoje já não é mais proibido, porque colocaram uma emenda na lei, e aí foi o que aconteceram, né? E aí o advogado tem que o quê? Estudar sempre. Não só isso, outros casos também, né? Eu tenho um advogado em casa, minha irmã faz direito agora, e você viu o estudo de casos. Então você estuda casos para que possa combater outros casos e usar as mesmas argumentações ou argumentações parecidas. Que você pode usar jurisprudência, né? Sim. Na realidade, o que nós fazemos sempre é estudar. Engana-se quem acha que entrega uma demanda para o advogado e acha que ele não vai estudar. Precisa estudar, porque como você disse, Gustavo, cada caso é um caso. E falando nos várias emendas e projetos e leis que são modificadas, por exemplo, nós falamos sempre que o direito é muito dinâmico. Ele tem que acompanhar o tempo que ele vive também, né? Por exemplo, nós estudamos direito romano, né? Porque toda a nossa base de lei vem de direito romano, né? É muito rico. Eu particularmente gosto muito de história, né? Eu também gosto. E assim, empatamos, né? Porque o direito, ele tem que vir acompanhando o seu tempo, né? E eu posso citar na prática aqui para o cidadão entender que em 2018 teve uma mudança na legislação do trabalho, por exemplo, né? Sim. Né? E um dos questionamentos que a gente fez enquanto advogado, né, do reclamante, é que o reclamante também era penalizado para pagar a sucumbência. Nós chamamos de sucumbência aquilo que o advogado que ganhou a causa entenda como uma premiação, né, para que a gente entenda o que é sucumbência. E aí, no direito do trabalho, os reclamantes ficaram com medo de processar a empresa. Eu entendo. Por exemplo. Eu entendo a questão do medo do reclamante, mas acho que são duas faces. Né? As duas cortam, é uma espada, vamos pôr essa analogia, uma espada, as duas cortas, né? Porque era muito beneficiado o reclamante e a reclamada tinha vezes que era prejudicada. Na mudança da lei, a reclamada se beneficiou um pouco e o reclamante não se beneficiou tanto, né? Mas eu acredito também que a empresa, num caso, que faz as coisas erradas e a reclamante, ela vai ter essas provas e não vai ter medo, né? Eu acredito nesse ponto. Olha, Lucas, você pegou exatamente um ponto muito importante para nós, porque nós, advogados, temos muita responsabilidade em tudo que a gente faz, em tudo. Nós também podemos ser penalizados, né? Monetariamente falando, podemos ser. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse equilíbrio eu entendo como necessário para equacionar aqui um pouquinho, né? A balança, né? Embora, quando se trata de empresa, a empresa sempre é suficiente. Quem não como eu diria, quem está mais fraco nessa relação é o reclamante, mas eu entendo, até por atuar em empresa, que as demandas têm que vir corretamente. Então, assim, inibiu muito algumas coisas assim de pedidos,
Porque, assim, nós temos que orientar nossos clientes, vamos dizer assim, que, assim, isto é possível, isto não é. Não adianta inventar. Inclusive, eu sou uma advogada que até escrevo isso nas peças, né? Não tem matemática. Tem o que é, o que não é de direito. E a gente viu um pouquinho dessa coisa desses abusos, um pouquinho de pedir verbas a mais, sim. Entendeu? Eu falo isso, né, porque todos que assistem nós sabem que eu sou empresário, eu tenho uma empresa, então eu posso estar puxando uma sardinha pro meu lado, né, mas existe um determinado funcionário que ele trabalhou 3 meses aqui, 2 meses mais ou menos, e ele falou que tinha 300 horas extras, uma coisa assim, né. E aí foi até um momento até engraçado que o juiz, né, que estava presidindo a audiência, falou assim: doutora, eu acho que a advogada dele, né, era uma mulher, ela falou assim: doutora, eu acho que você fez algum cálculo errado aí, porque a conta não tá fechando, não tá dando certo. E aí fez: ó, doutora, eu vou fazer com você, ó, tá, aí, tá vendo, doutora? Não dá, se ele conseguir provar tudo isso, não dá ainda o que você tá pedindo. Resumindo a história, eu ganhei o processo, né? Mas é por isso que eu falo que às vezes existe essa... Quando o funcionário tá trabalhando, ele acha que tudo é mil maravilhas. Tá tudo bom para ele. Tudo que você fala: não, você faz isso, não, eu faço. Né? Dentro das suas atribuições, para não dar desvio de função. Não, você faço, não, tá, pode vir fazer hora extra? Faço, tá. Aí quando sai, ele quer pôr até o que não tem. Infelizmente. Então eu acredito que igual você falou, a lei, ela veio para equalizar. Claro que às vezes, muitas das vezes, né, principalmente grandes corporações, a empresa tem mais força do que o funcionário, mas eu não sou contra, mas também não sou a favor, mas eu sou a favor de uma equidade, que seja equilibrado e que seja pela verdadeira, né? Pela aquilo que é real. Se eu costumo falar toda vez que eu recebo algum tipo, né? Eu também falo muito com Deus, e eu tenho uma mãe que ora muito por mim, e aí eu converso sempre com ela, eu falo assim: mãe, que seja a vontade de Deus. Se eu estiver errado, que me penalize. Se eu não estiver errado, que me absolva. E aí eu sigo em paz. Tá certo. Mas assim, só pra gente não deixar isso no ar, Lucas, eu penso sempre, enquanto profissional, que eu tenho que ser sincera nas minhas coisas, porque tem demandas que nos chegam que não é interessante que faça, que não é realmente possível aquela busca. Então, você que é profissional, né, você não precisa adotar o mesmo que eu, porque, de verdade, nós precisamos ser claro com o cliente. Isso pode, isso não pode. Sim. É simples. Porque eu não quero ser envergonhada perante um juiz. Isso é feio para mim. Eu quero apresentar, se é 500, se é 1.000 ou se é 100 mil, aquilo que é fundamentado mesmo. O que é de direito realmente. Sim, porque é absolutamente, me perdoem os colegas que estiverem assistindo, é vergonhoso. Porque, assim, eu não quero passar por isso perante um juiz. Ó, sua conta tá errada, ó, você colocou a mais, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter o bom senso, né? E ser profissional nesse momento. Sim. Porque tem determinadas causas que não tem fundamento. Não. E se tiver, peça aquilo que é real. Não peça, não faça exagero, não faça tal da matemática. Que eu tanto uso, eu uso isso mesmo nas minhas peças para falar, né? Mas assim, e eu quero até te responder na prática, porque a gente tem que estar estudando, Com se certeza. atualizando, porque a legislação previdenciária, ela vem mudando muito rapidamente ao longo do tempo. E a Previdência Social é uma dos direitos que mais atinge a todos, Sim. a nível nacional, né? Todo mundo, às vezes, vai passar por uma situação, né, que precisa ser afastado porque teve um acidente, por uma doença, ou a tão sonhada aposentadoria também, né? Então, a legislação previdenciária, ela mudou muito, muito, muito.
Então a gente tem que ter assim estudos e aqui a previdenciária é muita conta, é muito técnico mesmo, Imagina. né? Então assim, não dá para chegar, atender o Gustavo, falar, não, faz a continha aqui, não. Não é assim que funciona. Vamos levantar os documentos e vamos fazer contas. Se é possível, se não é possível, né? Porque a previdência, eu brinco, né? É o mal necessário de todo mundo, né? Porque, eventualmente, sempre você vai usar isso na vida. Qualquer um de nós vai usar essa situação e vai buscar esse direito. E a gente tem que estar respaldado com relação à lei, porque a previdência não é para todos também. Olha que engraçado, não é para todos. Então, se você não é contribuinte, não é contribuinte. Ponto, é assim que funciona. Ah, se você tem direito, né, na sua particularidade, nós vamos também buscar. Sim. E com relação à previdência, é extremamente, já disse que é técnico, mas assim, a mudança é muito grande sempre. Sim. Então, o que vale para você, Gustavo, talvez não valha para ele, Lucas. Entende? Então, não adianta chegar... Tem ações que têm um caráter mesmo de repercutir na sociedade. Isso é fato. Mas isso é só um viezinho do que seria de repercussão perante toda uma sociedade, mas a previdência sempre é muito caso a caso. Então não dá para generalizar e precisa estudar. Sim. Eu acho que com tudo que foi falado aqui, né? Eu acho que a advocacia é uma das poucas áreas, se não for a única, que ela mistura tanto a humana quanto a exata, né? Porque você tem que saber dissertar muito bem na peça que você está elaborando para poder apresentar diante a um tribunal, mas também na parte dos cálculos você tem que estar muito bem exato, até mesmo para você, como a senhora mesmo falou, né, de não passar vergonha na frente de um juiz, né? Exatamente. Olha, eu é que não quero passar, então cada qual é dono, né, do seu trabalho, mas assim, a gente só quer fazer um bom trabalho. Sim. Tudo que nós queremos sempre é devolver, entregar um bom trabalho, seja para a empresa, seja para algum cidadão. A gente só quer devolver um bom trabalho. E quando eu falo passar vergonha, é muito tenso às vezes tudo isso, né? Quando um cliente fala que, tá tudo aberto aqui, mas chega lá, ele diz outra coisa. É muito chato isso, né? Eu falo, né, que cometeu uma coisa errada, tem que falar pro seu advogado, porque tem que saber te defender. Sim. Agora você ficar falando. Agora você ficar falando meias palavras, não dá. Pensa que o seu advogado é o padre lá que você está se confessando. Não, fala tudo. É bem assim mesmo, né? Mas assim, eu fico muito feliz assim com o lugar que eu ocupo hoje, né? Porque eu tenho orgulho de falar algumas coisas, tá? Eu nunca parei de trabalhar por ter 3 filhos. Vamos registrar. E não me arrependo nunca. Porque a inspiração, como eu já disse aqui anteriormente, veio de berço. Sim. Nunca vi minha mãe parada, né? Sempre ativa, sempre buscando. Então, acho que é isso que a gente tem que despertar em cada um, né? Enquanto empreendedor. Sim, e isso se tornou tão notório na trajetória da sua vida, que o seu filho, Otávio, seguiu os mesmos caminhos, né? Se tornou advogado e atua no mesmo escritório que a senhora. Sim, com certeza. É muito bom ter alguém, né, que fale assim para você, você é minha inspiração. E siga, né, os caminhos. E assim, só para fazer a alusão, não querendo cortar você, mas o Ivo é engenheiro elétrico, né, de formação, né? E aí tem uma outra engenheira na sua família também, né? Só não elétrica, é química. Bateu na trave ali. Bateu na trave. Bateu na trave. Porque assim, né? Um vai colaborando com as informações do outro, né? Realmente, minha filha... Sim.
se enveredou para ser engenheira química, né? Aí eu sou uma mãe que eu sou orgulhosa de todos os filhos, né? Primeiro que são gente do bem, né? Que já é um valor imenso na família. E porque cada um escolheu o seu caminho e busca, né? Porque, a bem verdade, não basta você ter um pai ou uma mãe que, sabe, se estabilizou ou fez sucesso na vida. Cada um tem que buscar o seu sucesso. Isso mesmo. Isso é particular de cada um. Não adianta falar que o Gustavo é bacana, eu me realizo nele. Se realize em você. Parece assim meio egoísta, né? Mas é isso, tem que se realizar na gente. É isso mesmo. Doutora, eu tenho uma pergunta para a senhora, já que a gente estava falando muito sobre essa área toda técnica, eu queria trazer para a área de empresário e como mãe também. Nesses anos todos de trabalho, como é que a senhora lidou com as crises na empresa e também conciliar a empresa junto com esse trabalho de ser mãe e a OAB? Como é que foi esses anos todos, principalmente durante a pandemia? Olha, assim, é uma vida bem agitada, eu diria, né? Mas eu creio que o tempo a gente vai administrando. A gente tem que administrar tempo, porque a gente não pode ser escravo dele. E o tempo é algo muito precioso nosso. O seu tempo, o meu tempo, o tempo do Lucas. Todo mundo tem que viver com muita preciosidade e definir o que eu vou fazer desse tempo. Eu vou dormir? Eu vou estudar? Eu vou trabalhar? Não sei, né? Mas assim, respondendo a sua pergunta, assim, não é fácil conciliar, mas como eu disse, eu tenho, né, o meu companheiro, meu marido, que sempre me ajudou muito para começo de conversa. Ele sempre me ajudou muito no sentido de que, olha, tô chegando tal horário, vou ficar com os filhos, entendeu? Ou eu, por ser uma mulher que sempre dirigi, e eu gosto muito de dirigir, diga-se de passagem, meu marido sempre deixou o carro para mim, sabia? Por quê? Porque eu tinha que me locomover com os filhos. Então, e eu também fazia, né, essa, como eu diria, essa parceria com meu marido, mas assim, eu sou muito família, como eu já disse. E teve épocas, Lucas, que eu não tive carro nenhum, né? Eu tive uma situação no ano 2000 que entre 2000 e 2001 nós tivemos 4 carros perdidos, furtados. Nossa. E parece que ia acabar o mundo, né? Mas por que eu tô citando isso? Porque por sermos unidos, a minha família sempre nos ajudou muito, né? Para que eu vivesse todo esse processo. Sim. Embora... Que dá um baque assim, né? Nossa. Sim, mas assim, mesmo para o estudo, mesmo sem ter condições, eles nunca negaram ajuda. A verdade foi essa. Olha, eu busco os teus filhos, olha, você vem para cá. Então, sempre foi muito assim, eu tô precisando. Também é isso. Foi muito dinâmico, né? Foi dinâmico, mas eu acho que a gente tem que falar pro outro que a gente precisa também. A gente precisa se comunicar, se comunicar. Entende? Mas assim, minha vida foi uma correria entre estudo, escritório, mas o que vai me beneficiar tudo isso é realmente essa... Eu falo assim, a gente tem que ter um despojamento muito grande quando você precisa. Então, eu me dedicava muito e precisava do outro, mas também meus filhos estudavam de forma que eu pudesse também me articular aqui, pegando eles na escola, buscando eles na escola, com a ajuda do meu marido também. E assim eu fui vivendo. Então, eu nunca fui uma mulher de ter muito tempo, mas o meu tempo era administrado em razão disso, em razão das nossas necessidades mesmo, né? E assim eu fui tocando, fui administrando
E eu sempre fui na época da faculdade, eu sempre fui muito aplicada. Não era melhor aluno, não estou querendo dizer isso não. Mas eu pensava assim, olha, eu estou aqui com toda essa dificuldade, então eu não perdi a aula. Eu sempre, né, tenho orgulho de dizer que nem exame eu fiquei, tá, gente? Foi na faculdade, porque eu não podia perder tempo. Eu deixava meus filhos, eu tinha que dispor um pouco de dinheiro, de recurso, de dinheiro, e eu tirava dinheiro da minha família. Eu já não tinha para pagar a faculdade, eu tirava recurso do pouco que tinha. E quando eu realmente abro o escritório, né, com outro advogado, tudo certinho, eu creio que a empresa em si, né, naquele momento, ela cresce você entregando um bom trabalho. Sim. Porque eu precisava de ser responsável com aquele cliente, eu precisava entregar trabalho. Sim. Então, essa conquista, ela é diária. Ela vem de um trabalho diário, de uma dedicação diária para você construir uma empresa, vamos dizer assim, né? Um escritório de advocacia. Porque nós, advogados, vivemos essencialmente o quê? De indicação. Sim. Nós não podemos fazer propaganda, nós não podemos nada, mas a indicação nos vale. Então, se eu não entrego um resultado, logo meu cliente também não retorna. Sim. E nem indica outros para trazer não mais. Não indica outro. Então, eu nem sei se eu te respondi, mas eu começo muito nessa... com essa perspectiva, com essa prospecção, porque eu precisava virar. E no começo, já me adiantando um pouco, era assim, quando eu tinha, no primeiro ano, quando eu tinha toda a questão de despesa paga e sem pôr nada no bolso, eu sempre agradeci, porque eu consegui honrar aquele aluguel, aquela despesa. Então eu começo muito nisso. Não sobrava, mas eu também não estava no negativo. Sim. E aí a gente vai se dedicando, né, para poder, né, também pagar as continhas que a gente tem, né, como todo mundo, para ter uma vida digna, né? Eu sempre pergunto isso porque a advocacia, a gente teve um outro tipo de serviço aqui na semana passada, essa semana ainda, né? A advocacia, assim como outro serviço, ela é muito personificada, da persona. Então, da persona. O escritório geralmente leva o nome de uma pessoa, leva o nome do advogado. E aí, às vezes, a gente tem essa dificuldade, eu pergunto sobre a dificuldade de prospectar cliente, né? Mas como você respondeu, é sobre indicação, é entregar um bom serviço sempre, para que esse cliente retorne com outros ou com ele mesmo. Isso é muito em começo da carreira, isso é uma realidade entre nós, mas hoje também, falando na atualidade, prospectar cliente é um conceito muito mais amplo que esse, né? Sim. Muito mais amplo, porque não dá só para esperar a indicação, você tem que... Arregaçar a manguinha e ir atrás também. Tem que ir atrás, porque assim, a advocacia, como eu falei anteriormente, ela cresce com a sociedade, com a atualidade, né? Então você tem que oferecer produtos também, vamos dizer assim, produtos que sejam atuais. Sim. Entende? Porque vou falar aqui um pouquinho da atualidade, inovação na advocacia. É algo que a gente não pode negar, a inovação está aí. Até porque o tribunal, os próprios tribunais foram se digitalizando, né? E a gente sabe que escritórios e advogados mais antigos nem se adaptaram a isso, né? Em acompanhar esse desenvolvimento, que era o mínimo, porque nós acessamos tribunais todos os dias. É isso que é nosso produto também, né? E eu acho que isso gerou vários memes no começo da pandemia, né? Foi de audiências que tanto o juiz ou quem estava ali analisando, como advogado, às vezes cometeram algumas gafes, né? Na frente do virtual, por não saber como usar direito da forma correta, né? Veja, todo mundo teve que se adaptar, na pandemia. Nós ainda mantemos, inclusive, algumas coisas de audiências
virtuais mesmo, né? Mas assim, realmente aconteceu várias situações, né, que me permitam ser engraçadas mesmo, né? Sim. Porque tanto do judiciário, tanto da advocacia, de confiar ali, de não desligar lá o equipamento, ou de não se vestir adequadamente, entende? Eu penso que... Houve-se casos de advogado vestido só da cintura para cima. Exatamente, de juízes também. Com todo respeito sempre. Não podemos ser processados. Mas olha, Lucas, realmente aconteceu, não dá para negar. Mas assim, ainda que no começo da pandemia foi totalmente, né, Foi na virtual, marra, né? foi na marra. Foi na isso. marra, né? Porque não tinha como. Ele ficou um tempo sem julgar casos, né? E aí foi inserido na marra mesmo, né? Para acontecer. Então, você veja como a gente tem que ser dinâmico, né? Sim. Na adaptação. Porque, assim, não tinha como voltar para trás e precisava acontecer. Porque o judiciário, a advocacia são, embora não pareça, são essenciais. São Sim. serviços essenciais. Posso explicar uma essencialidade da advocacia. Muita gente que queria viajar, que não tinha, por exemplo, a questão da vacina e não deixavam, né, embarcar. Teve gente por questões de saúde. Saúde, então, foi o que mais, né, teve em alta na questão da pandemia, que não tinha leito, que não tinha tratamento. Bom, teve uma série de coisas. E outra coisa que às vezes as pessoas não lembram, quando alguém é preso, sempre é emergência. Réu preso, sempre é uma emergência. Então, o advogado que atua na área, ele precisa... Não dá para esperar, não, o escritório não está abrindo, não vou fazer nada, não. Então, abriu-se balcões virtuais, né, que a gente tem também, audiência virtual, e a gente despacha virtualmente também. Isso na realidade, a gente despacha no final de semana já era uma forma de trabalho, porque tem plantão judiciário, para quem não sabe, Sim. né? Para as emergências, veja, nosso serviço é essencial. Sim. E a gente precisou acompanhar tudo isso. Mas eu sempre lembro uma coisa, Lucas e Gustavo, e para os colegas que estão nos vendo. Desde 2006, as audiências criminais na Justiça Federal já eram virtuais. Sim. E foi um debate muito grande na ocasião, né, uma discussão dessa legalidade, porque nós lidamos, né, na Justiça Federal muito com a questão do réu, né? Por quê? Especialmente Guarulhos abriga ali o aeroporto internacional. Então, as prisões são diárias, né? E aí, são muito réus estrangeiros também, né? Então, virtualmente falando, desde 2006 já acontecia isso na Justiça Federal. O STF, ele encerra a discussão na Justiça Federal já lá atrás, com relação a essas audiências. Porque os presos que são estrangeiros, né, a maioria deles, eles iam para o presídio de Itaí ou ainda em Guarulhos. E tinha toda uma dificuldade, por exemplo, Itaí é no interior de São Paulo, para quem não sabe. De quê? De trazer, né, os policiais fazerem essa trajetória com eles para a justiça, né? Porque uma vez que foi pego em Guarulhos, é a Justiça de Guarulhos que tem que fazer todo o procedimento. E assim sucessivamente, né? E o STF veio e falou, não, é legal, né, no sentido da legalidade dessas audiências virtuais com relação à federal. Então, ó, já há tempo tinha Sim. isso. Até mesmo que não eram os cofres públicos, né? Sim. Porque um translado de um réu é custoso, né? É custoso. Porque tem escolta, tem todo um aparato, né? E ainda se for de grande periculosidade, aí que fica mais complicado ainda.
Mas mudando um pouquinho de assunto, doutora Verônica, nós vamos já lá. chegando ao nosso final do podcast. Qual que é os próximos passos da doutora Verônica Magna para o futuro? O que ela almeja? Se ainda tem muita lenha para queimar, se já vai tirando o pezinho, como que vai funcionar daqui para frente? Olha, Lucas, eu quero contrariar as estatísticas. Falo isso porque segunda-feira agora, estatisticamente, nós sabemos que quando você passa dos 40 anos, a advogada vai meio que abrindo mão da sua profissão, né? Da sua carreira profissional, em razão de várias coisas, né? Até porque esse país como um todo ainda é muito... a gente briga pela igualdade de gênero, né? Uhum. E a mulher, ao sair para trabalhar, ela cuida dos filhos, cuida da casa e chega, às vezes 40, 50, 60 anos, ela não tem mais, talvez, né, vontade de estar advogando e fazendo isso ao mesmo tempo. Porque tudo nos é, como mulher, muito penoso. Sim. Muito penoso. Por que eu digo isso? Porque a estatística diz que apenas 37% das mulheres vão continuar advogando. Eu quero contrariar. Eu me sinto com vontade, tenho saúde, tô no meio, estudo sempre, né? Hoje sou gestora de uma ordem dos advogados do Brasil, na subseção Guarulhos, né? Então, eu diria que eu tenho muita lenha para queimar ainda. Ótimo. E eu sempre digo que, né, falando do meu escritório em si, eu sou o rosto mais velho, com certeza, com muito orgulho. Mas é esse rosto que dá muita credibilidade aos advogados que me circundam, né? Que estão lá como meus parceiros, que são extremamente competentes, que eu acredito na capacidade deles, porque se não acreditasse também não estava junto. Sim. É óbvio, isso é um negócio. O escritório é um negócio. Eu não posso colocar gente da qual eu não acredito, fazer parceria como, né? Então, assim, eu vou continuar até quando Deus me permitir. Tá acabando uma última, agora a especialização, né? Porque a gente vai fazendo várias. Sim. Mas você vê, eu tanto que entrou matérias imobiliárias que eu tô também já fechando a minha especialização nisso, né? Em direito imobiliário. E assim a gente vai atendendo a todos. Um faz o direito previdenciário, o outro trabalhista. E assim a gente, enquanto empresa, a gente consegue absorver. Vai se complementando. Vai se complementando, né? Mas com a responsabilidade dessa que vos fala aqui. Ótimo, ótimo. E para quem nos assiste, tanto os jovens quanto os mais velhos, você tem alguma frase que te motiva, que traz algum sentimento de esperança, de alegria? Frase de alguém ou frase de você mesmo, para poder contribuir conosco? Olha, eu vou falar uma frase bem curtinha de um dos últimos livros que eu li, indicado pelo meu filho Diogo, inclusive, que fala sempre: o obstáculo é o caminho. Então, não se recuse a desafiar os obstáculos. A gente tem os obstáculos para crescer, para crescimento pessoal, né? Para capacitação. Então não tenham medo de desafios. Tudo passa. Só não tem jeito para a morte. Então o obstáculo é o caminho. Não fique com lamúrias. Enfrente os seus problemas. E realmente desperte em você o empreendedor, porque o advogado é um empreendedor por natureza, sim, né? E eu venho de um berço de empreendedorismo. E enquanto mulher casada, mulher mãe de família, foi no empreendedorismo que eu me encontrei. E essa autonomia, Lucas, é extremamente valiosa para mim, né? Com muita responsabilidade, porque ser empreendedor é isso, né? Eu lembro sempre que não tem salário. Nós é que fazemos nosso salário. É isso mesmo. Então, nosso salário é a gente que vai limitar ou não esse salário, né?
buscando, aprendendo, sendo responsável. Então, assim, não tenham medo, jovem advocacia, especialmente. Vocês estão aí, ó, com as mentes brilhantes, com toda a facilidade que vocês têm no mundo tecnológico, né, de inteligência artificial, que também é uma frase que eu falo, né? Costumo falar que eu aprendi com o professor Cláudio, que veio nos fortalecer aí com os pensamentos dele, do Espírito Santo. Ele falou assim pra gente, né, no momento de formação: olha, a onda vem aí, o tsunami tá aí. O que você vai fazer? Você vai nadar contra ou você vai pegar sua prancha e surfar? Eu prefiro surfar. Surfar. Tem que aprender? É difícil, mas eu prefiro surfar. Acho que é essa mensagem que a gente tem que deixar. É isso mesmo. Muito obrigado, doutora Verona Magna. Vamos chegando já ao fim desse podcast. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações e nos sigam no Instagram, @topo_cast. Também estamos nas plataformas de áudio, né, do Spotify. Os links vão estar todos abaixo, nas redes sociais também da doutora Verônica, para quem quiser conhecer mais sobre o cotidiano e o trabalho dela também. Pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigado por nos ouvir. Isso aí. Nossa, Gravou, mas né? deu? Não gravou nada. Aí, 1h16. Uau.